Desde os meus 13 anos eu comecei a mergulhar em mim, e o autoconhecimento se tornou o meu mundo, e nesse mundo, estar sozinha era o que fazia mais sentido. Eu aprendi a pensar sozinha, a almoçar em silêncio, andar com os meus próprios passos, e eu gosto disso. Me sinto segura dentro da minha própria companhia. Tanto que às vezes eu até esqueço de me permitir ser filha, de deixar ser vista, de ser tocada. Mas com o tempo percebi que meu universo interno, por mais bonito e profundo, não pode ser o único lugar onde eu devo estar. Para cuidar de outros corações, eu precisei primeiro sair do meu casulo, me abrir para o incômodo do novo, para a troca, para o barulho que vem de fora e perceber que é ali, naquele encontro, que parte de mim também floresce. E hoje, mesmo com medo, eu me arrisco. E cada vez que eu saio da minha bolha, não é uma perda da minha essência, não. É um passo em direção ao futuro que eu escolhi viver. Um futuro onde eu não só me entendo, mas também aprendo a entender o outro. E em cada passo que eu dou para fora da minha zona de conforto, é Cristo que me guia. Foi Ele que me ensinou a amar minha própria companhia, mas também me mostra todos os dias que a vida é feita de encontros. É na presença dEle que eu me fortaleço, e é com Ele que eu caminho, e eu carrego a sua presença para dentro de mim e também para o mundo lá fora. Oi amigos, tudo bem com vocês? Aparecendo aqui só agora de novo, né? Agora já são que horas? Calma. 5h15. E dessa vez eu estou nessa situação ainda. Eu tô com uma cara de cansadinha, né, gente? Socorro! Mas eu venho falar aqui com vocês justamente sobre isso. Porque hoje é meu dia de detox, né? Eu acho que eu tenho que pegar o microfone pra falar com vocês. Calma aí. Peguei o microfone pra falar com vocês melhor. E, gente, hoje é meu dia de detox, né? Voltando a que a gente tava conversando. E eu estou com essa carinha bem de acabadinha mesmo. Porque eu não sei se vocês têm percebido, mas eu estou tentando me socializar mais. Por mais que essa não seja uma forma de eu recarregar minhas energias, eu percebi que, na verdade, eu não, né? Com orientação, assim, percebi que eu estava realmente viciada na minha própria companhia. E isso, pra mim, é ótimo, né? Pra mim, essa é uma coisa muito, muito, muito boa. Porém, para o que eu preciso ser, para o que eu quero buscar, eu preciso sair um pouco da minha zona, sabe? Isso é uma zona de conforto minha, estar na minha própria companhia, sempre estar muito sozinha, fazer tudo sozinha. Então, é um vício. Eu estou tentando sair um pouco dessa bolha minha, sair um pouco do meu quarto, sair um pouco do meu ambiente, sair um pouco da minha própria mente, para poder buscar isso. Eu preciso ver o ambiente externo, assim, não só no modo corporativo, no modo de trabalho. Eu preciso me conectar com isso também. Porque lá na frente eu vou trabalhar com isso, eu vou conhecer outras pessoas, eu vou precisar entender outras pessoas, ouvir, precisar compreender. E para isso eu preciso conhecer esse ambiente externo, eu preciso sair um pouco da minha bolha, eu preciso sair dessa zona. Então eu tô buscando isso também muito por mim, né? Porque eu entendi no meu autoconhecimento que eu preciso disso. E também por conta da carreira que eu quero ter, né, lá na frente. E assim, há uns tempos atrás, assim, tem um tempinho até, meu pai conversou comigo sobre isso, ele falou pra mim que eu sou muito viciada em ficar sozinha, que isso não é bom, e eu achava que a solitude, quer dizer, eu acho, né, a solitude, assim, é o meu conforto, é uma das coisas que eu mais me contento, porque eu realmente gosto muito da minha companhia, sabe? Eu gosto muito de não precisar conhecer outras pessoas, de não precisar conversar com outras pessoas. As que estão na minha vida, pra mim, já basta. E pra mim isso era uma coisa, assim, concreta. E nós estávamos conversando, discutindo sobre a solitude, sobre a solidão. E ele disse que eu sou uma pessoa muito solitária, assim. Falou que eu era muito solitária e que eu queria isso, eu buscava por isso. E não era mentira. Eu realmente cresci assim e eu tenho essa dificuldade, sabe? De me abster disso. E eu gosto disso, entende? Eu gosto de estar sozinha, de fazer as coisas sozinha. Não me preocupo em fazer nada sozinha. Então, desde os meus 13 anos, assim, eu saía para lugares longe, assim, para estudar sozinha, para fazer curso. Meu pai e minha mãe realmente me colocou no mundo para isso, sabe? Para buscar minha própria independência. Então, além da independência, além de buscar as coisas sozinha, eu gosto de fazer, tipo, coisa de hobby, conversar, sabe? Pra almoçar, pra jantar,
pra passar um dia comigo. Eu gosto de me conhecer, eu gosto do autoconhecimento. E eu acho que quanto mais a gente faz isso, menos a gente quer conhecer outras pessoas. Principalmente hoje, né? Na época que estamos vivendo. Tem sido muito decepcionante. Quando se trata de princípios, quando se trata de atitudes e ações, aí já muda a coisa. E o que mais a gente se decepciona é com isso. Então, a gente conhecendo a gente, sabendo quais são os nossos princípios, sabendo quais são as ações que a gente aceita, que a gente permite com que a pessoa esteja na nossa vida, a gente mais quer se abster de outras pessoas, porque as pessoas, infelizmente, elas nos decepcionam. Eu decepciono outras pessoas me decepcionam. É assim que segue a vida. Então, quanto mais a gente se apega ao nosso próprio eu, nas pessoas que a gente já está acostumado a estar, aqueles que já estão, sabe, presentes na nossa vida há muitos anos, então é só isso que a gente quer. Então tem muita gente que gosta de sair bastante, que gosta de conhecer outras pessoas. E eu nunca fui assim. Tanto que, nossa, meu círculo de amizade é não só antigo, mas é muito pequeno. Muito, muito, muito pequeno mesmo. Então eu percebi que, pra mim, isso não tava ficando bom. Pra o que eu quero, sabe, no meu futuro. Eu preciso fazer com que o meu querer seja mais externo, com que eu tente socializar mais, porque isso faz parte da gente, faz parte do nosso crescimento. E quanto mais eu conheço do outro, mais eu conheço a mim. Porque quanto mais a gente conhece do outro, mais a gente sabe o que a gente concorda, o que a gente discorda, o que a gente faria, o que a gente não faria. Quando a gente aprende a dizer não, quando a gente aprende a não fazer as coisas só porque querem, aí as coisas mudam, sabe? Então, um grupo de amigos chamou a gente pra ir em tal lugar. E aí, eu só vou porque senão vão ficar bravos comigo. Ou eu só vou porque senão vão ficar tristes comigo. Ou eu só vou pra agradar. Eu já não acho isso legal, não concordo, sabe? Acho que quem é seu amigo mesmo compreende. Quem realmente gosta de você compreende o seu querer. Depende da situação, claro. Então é muito bom você saber o seu querer, saber o que você quer, saber dizer sim, saber dizer não. E é muito bom, isso é libertador. Eu sempre enfatizo, né, que é sempre bom o equilíbrio em tudo, independente do que for. Mas assim, voltando ao que eu estava falando sobre as minhas energias, hoje o meu detox foi assim, triplicado, porque eu, mesmo estando buscando por isso, é uma coisa que me cansa. Socializar me cansa. Então, quando eu saio pra um lugar que tem muitas pessoas, quando eu preciso conversar, assim, bastante, por horas, com outras pessoas, conhecer uma coisa, assim, mais externa, as minhas baterias vão se fadigando. Então, eu sei que se eu sair no sábado, eu sei que o meu domingo vai ter que ser um domingo totalmente introspectivo. Porque eu preciso recarregar as minhas forças pra iniciar uma semana de novo. Enfim, então eu tirei hoje o dia totalmente para o meu introspecto, porque eu realmente estava precisando. Gente, eu fico com o meu humor totalmente diferente. Eu fico mais calada do que eu já sou. Nossa, ainda bem que eu não tinha compromissos assim pra hoje. Mas se eu tivesse, ia ser uma coisa muito ruim pra mim. Porque eu teria que me forçar a isso e aí me cansar mais ainda. Eu já até organizei a minha semana, já organizei as minhas roupas pra amanhã no trabalho, pra que a minha noite seja mais tranquila. Porque eu saí sexta e sábado. Foi assim, pulei da minha bolha, sabe? Alguém parece que me puxou, assim. Mas eu amei viver a sexta. Nossa, eu gravei pra vocês, fiz um vlog. E ontem também, nossa, eu revi a minha amiga. Então a gente ficou só relembrando de tudo no ensino médio. Nós estudamos ADM juntas, né, no ensino médio. Então foi um ensino médio, assim, meio diferente, foi meio puxado, sabe? Terceiro ano, principalmente. E a gente relembrando dessas coisas é sempre tão bom. É muito, muito bom relembrar. E nossa, e tem pouco tempo, imagina daqui a alguns anos mesmo, sabe? Foi muito bom, eu amo o tempo de qualidade, mas eu estou muito feliz, dias bons pela graça de Deus. Deus é muito bom com a gente, né? Mesmo nós sendo imerecedores. Gente, é muito bom até falar com Deus sobre isso, que eu tava comentando com vocês, sobre a introspecção, sobre a solidão. Nossa, é uma das coisas que eu mais abafo com Deus. Nossa, será se eu tô magoando Deus por isso? Será se Deus não concorda com as minhas atitudes de querer sempre estar muito só? Porque Ele fez o ser humano pra gente se comunicar, pra gente ajudar um ao outro, pra gente estar em comunhão. E, obviamente, a minha introspecção não é a ausência de comunhão com os meus irmãos, com meus amigos. Mas será que o Senhor não quer mais de mim? Então eu pergunto muito pra Deus, eu converso muito com Deus sobre isso. E é muito bom, sabe, a gente sempre colocar essas coisas que
são dificuldades nossas, são dificuldades da gente entender, sabe? Sempre, sempre, sempre colocar nas mãos de Deus para Ele nos ajudar a entender. A gente não fazer pelos nossos próprios entendimentos as coisas. A gente sempre pedir para que Deus nos oriente, pedir orientação a Deus, ao que Ele tem para dizer sobre, sabe? Deus tem um plano, tem um propósito para cada um. Então, para mim, Ele planeja algo, para você, Ele planeja outro. Talvez para mim, Ele não quer que eu seja introspectiva e Ele quer que eu haja mais, porque eu converse mais, que eu comunique mais com as pessoas, para que eu me socialize mais, não por mim, mas por Ele. Então, é sempre bom a gente falar sobre isso com Deus, falar sobre as coisas que nos incomodam, que são uma dificuldade pra gente, porque pode ter certeza que Ele vai ajudar. Amiguinho pode não ajudar, você mesmo com certeza pode não se ajudar, você pode causar uma confusão, mas Ele vem pra libertar você dessa confusão, pra te fazer entender, o Espírito Santo te consola. Se for uma coisa que vai tirar da sua zona de conforto, Ele vai te ajudar, não é uma coisa que te empurra, que te joga, não. É tudo, sabe, com tanto carinho, que você se sente acolhido e se torna uma coisa tão grandiosa. Então é muito, muito bom, gente, tudo isso. Tudo que eu falo são coisas que também servem pra mim, nossa, principalmente. Então é muito bom a gente viver isso, a gente ter essa comunhão com Deus, a gente ter essas coisas, esses altos e baixos da vida, que nos faz sentir na pele, porque, como meu pastor disse, os altos e baixos faz nos lembrar que nós estamos vivos. Então é muito bom a gente sentir isso. Quem não tá sentindo nada são pessoas que já partiram, são pessoas que já não estão aqui na Terra, mas nós estamos vivos, nós precisamos levar essa vida. Por mais que sejam coisas que às vezes são preocupações, deixa a nossa cabeça quente, mas a gente respira, a gente pede pra Deus, a gente pede orientação pra Deus e Deus vai nos ajudar, Deus nos orienta, as coisas acontecem quando a gente vê, a gente conseguiu. Então são coisas que nos lembram que a vida é assim. Nossa, eu não bebi água agora. Eu desejo uma ótima semana para vocês, um ótimo dia, ótimos planos, ótimas tarefas, ótimas aulas, estudos. E que Deus abençoe vocês, abençoe a vida de vocês. Não esqueça de ler a Bíblia, não esqueça de orar, não esqueça de falar com Deus. E não esqueça de viver com Jesus, de ser feliz. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo da Sassá, até o próximo vídeo.